Olá pessoal, mais um vídeo aí. Nesse vídeo nós vamos estudar um texto de Amós capítulo 8 e o versículo de número 11. Vamos ler para nós entendermos o que diz o texto. Amós capítulo 8, versículo 11 diz o seguinte: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Esse texto, alguns estão interpretando esse texto como, por exemplo, essa escassez de ouvir a palavra. Alguns interpretam esse texto como se ele fosse ocorrer no nosso período, e outros dizem que esse texto é um texto que vai ocorrer durante a grande tribulação, onde haverá uma escassez da palavra. Mas minha questão aqui nesse vídeo é: será que a interpretação desse texto, a qual alguns estão dando, está correta? Será que esse texto está dizendo mesmo que dentro do nosso período, que nós estamos aqui no século 21, haverá uma escassez de palavra? Ou será que esse texto se aplica no período da grande tribulação, aonde haverá uma escassez da palavra do Senhor? Então, como nós gravamos alguns vídeos aí e falamos sobre como fazer a leitura dos profetas, e o profeta Amós também, nós temos que ter cuidado de interpretá-lo dentro do seu contexto histórico. Se eu não compreender o contexto histórico de Amós, eu não vou conseguir interpretar esse texto que nós acabamos de ler de forma correta. Então, primeira coisa é entender quem é Amós e de onde ele veio. Diz o texto lá no capítulo 1, versículo 1, você vai ler lá que diz que ele veio de Tecoa. A cidade de Tecoa é uma cidade ao sul de Belém, de Judá, da região montanhosa, e ali era a região onde ele morava. E no capítulo 7 e o versículo de número 14, ele vai dizer o seguinte: que tipo de profeta que era ele. Olha o que ele diz aqui no capítulo 7, no verso 14 ele diz: Respondeu Amós dizendo a Amazias, que era o sumo sacerdote da época: Eu não sou profeta, nem filho de profeta. Agora vamos entender aqui o que ele quer dizer quando ele diz aqui: Eu não sou profeta, nem filho de profeta. Amós está dizendo que ele não é um profeta profissional. Ou seja, Amós está dizendo que ele não participou de nenhuma escola de profeta, como Elias tinha, como Eliseu tinha, como Samuel tinha a escola de profeta, onde os filhos dos profetas iam para aprender sobre a história do povo, sobre a cultura do povo, para poder entrar no ofício profético. Então Amós está dizendo para Amazias, o sumo sacerdote, que ele não era um profeta profissional. Outro ponto que nós temos que entender aqui, que ele está profetizando para o reino do norte. Então, ele sai do reino do sul, que já é um problema já de aceitação, porque ele sai de um reino dividido, ele sai do reino do sul, ele sai de Judá e vai para o reino do norte para profetizar, ou seja, ele vai para Israel para profetizar. Aí já acende a ira de Amazias e o rei, então, por conta disso, de ser vamos dizer assim, um estrangeiro que sai da sua terra para profetizar uma palavra de juízo contra o reino do norte, que é o reino de Israel. Então, esse é o segundo ponto, que ele sai do sul e vai profetizar no norte, e há uma resistência muito grande aqui por parte dos reis, aqui, que ele está profetizando aqui no período de Jeroboão, no período de Uzias, ele está profetizando nesse período aqui, mas especificamente no reino de Jeroboão, ele sai do sul para profetizar no norte, e há uma resistência em relação a isso. Esse é o segundo ponto. Então ele diz: eu não sou filho de profeta, não participei de nenhuma escola de profeta, mas aprove a Deus me tirar do sul para vir profetizar para vocês aqui, sem ser um profeta profissional. Aí ele vai dizer o que ele fazia. Versículo 14 então ele diz: não sou profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoro. Versículo 15: mas o Senhor me tirou de seguir o rebanho, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel, ao povo de Israel. Então, ele não era um profeta profissional, já havia uma resistência por parte do sacerdócio, por parte dos reis, por conta disso, de não ser um profeta profissional. O outro ponto, ele sai do sul para ir para o norte para profetizar, que já é mais um ponto de resistência.
E ele diz: eu sou o homem comum que Deus tirou para profetizar para vocês aqui. E uma palavra de juízo. Um outro ponto que nós temos que entender aqui, em relação ao profeta Amós, é que ele era um profeta que estava antenado com o seu período, ou seja, era um profeta que sabia o que estava ocorrendo à sua volta. Não era um alienado qualquer que saiu de qualquer lugar para falar qualquer coisa. Era um profeta que estava antenado, estava acompanhando o que estava acontecendo ao seu redor. Esse é um terceiro ponto. Um outro ponto importante que nós temos que entender aqui também, que nós já até frisamos aqui, é que ele sai do sul para profetizar no norte. Já lemos isso no versículo 15, e no versículo de número 12 também vai falar a mesma coisa. Olha o que diz o versículo 12. Depois Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, e foge para a terra de Judá, e ali come pão, e ali profetiza. Então Amazias diz o seguinte: você não tem nada que profetizar aqui, porque você nem daqui você nem nasceu aqui, então você vai profetizar lá no Reino do Sul. Já era uma outra situação também que dificultava o trabalho de Amós naquele lugar. Um outro ponto é que no capítulo 7 nós estamos vendo isso, que Amós não era aceito nem pelo rei e nem pelo sacerdócio, por conta de não ser um profeta profissional e por conta de vir do Reino do Sul. Então ele não tinha aceitação. Então você pode estar pensando, mas o que isso tem a ver com Amós capítulo 8, versículo 11? Tem tudo a ver. Se eu não entender esse contexto todo aqui, contexto histórico dele aqui, eu não vou conseguir entender e interpretar Amós capítulo 8, versículo 11. Outro ponto importante aqui para nós entendermos aqui, para interpretar esse texto aqui, é qual foi a data que Amós escreveu esse texto. Em que ano que Amós escreveu esse texto? Amós escreve esse texto mais ou menos no ano 760. Essa data é importante. Então ele está escrevendo, ele está profetizando mais ou menos ali. Se ele livro é escrito mais ou menos no ano 760. Essa data é importante por quê? Porque o cativeiro de Israel, ele vai acontecer no ano 722. No ano 722 a.C. Se Amós está escrevendo no ano 760 a.C. e antes do cativeiro assírio, então Amós está dentro daqueles profetas que nós falamos em vídeos atrás aí, que ele é um profeta que está profetizando antes do exílio acontecer. Então ele está profetizando antes que o exílio aconteça, ele vem trazendo uma palavra de esclarecimento, uma palavra de denúncia e uma palavra para que o povo torne ao arrependimento, para que Deus use de misericórdia. Então esse é um ponto importante também para entender Amós 8:11. Então ele está profetizando antes que o cativeiro assírio aconteça. Esse é mais um ponto. O cenário político, o que estava acontecendo ali no cenário político ali de então? Nós temos aqui uma configuração. Por exemplo, nós temos ali o Egito, nós temos ali a Síria e nós temos ali a Babilônia. Então são vultos de impérios que estão ali entre si, disputando quem seria o império da vez. Se você ler no versículo de número 6 e no capítulo de número 1, você vai ver que Israel estava gozando de uma prosperidade fantástica. Olha o que diz o capítulo 6 e o versículo 11. Ai dos que vivem sossegado em Sião, e dos que estão confiados no monte de Samaria, que tem nome entre as primeiras das nações, e aos quais vem a casa de Israel. Então, Amós está dizendo, havia uma prosperidade no Reino do Norte, era fato, no período de Jeroboão, e a história conta isso, que havia uma prosperidade ali naquele período, e o povo estava então confiante em si mesmo e não em Deus. Só que, dentro dessa prosperidade toda, havia esses três impérios disputando entre si quem seria o império da vez. E a Síria, ela consegue se tornar o grande império do período.
E nesse grande império do período que ela se torna, e todos os reinos se tornam vassalo, a própria Síria, Israel também vai acontecer isso com ela, e só que lá na frente ela vai acabar sendo levado cativo para a Síria no ano 722, como nós falamos há pouquinho atrás aí. Então isso é importante saber, o que estava acontecendo no cenário político. Então nós tínhamos ali Egito, Babilônia e a Síria. A Síria se desponta como um grande império da vez, tá? E no ano 722, Israel é levado cativo para a Síria. Então esse é um ponto. Então o cenário político nós já conhecemos. Qual que era a situação religiosa, qual que era a situação espiritual daquele povo? Ali em Israel, eu não estou falando de Judá, estamos falando do Reino do Norte, estamos falando de Israel, havia um sistema de adoração ali que já durava durante 160 anos. Então, havia um sistema de adoração pagão ali que já durava 170 anos, Israel se dobrando aos ídolos, se dobrando ao sistema pagão de religião. E isso foi, esse paganismo de Israel foi purgado no cativeiro assírio e depois no cativeiro babilônico. Então, no período que Amós está profetizando, havia uma idolatria muito grande dentro do Reino do Norte. Então, por isso que Deus o levanta, que ele sai do sul e vai para o norte, para poder profetizar e denunciar o pecado do Reino do Norte. Então, diante de uma idolatria como essa que nós estamos vendo aqui, a nação já estava moralmente totalmente corrompida. Tá? Havia ali uma perversidade da classe nobre em relação aos pobres muito grande, uma injustiça social muito grande. Espiritualmente o povo estava acabado, arruinado, porque a idolatria ali era muito forte. Então Amós ele surge nesse contexto todo, acusando tanto o sacerdote Amazias quanto Jeroboão de ter colocado o povo nessa própria situação espiritual em que o povo se encontrava. Então é nesse ambiente que Amós ele começa a profetizar. Um ambiente totalmente corrompido, um ambiente totalmente idólatra, em que ele sai do sul para o norte, para profetizar tanto para o povo quanto para o sacerdócio, no caso ali Amazias, para Jeroboão, denunciando essa corrupção que havia e essa idolatria que havia no meio do povo de Israel. Portanto, com tudo isso em mãos, com todas essas informações em mãos, nós chegamos à conclusão que Amós capítulo 8, versículo 11, não está falando que haveria uma escassez da pregação da palavra no século 21. Porque se nós falarmos isso, nós estamos interpretando de forma equivocada e de forma totalmente errada o texto. Porque o que mais nós estamos vendo hoje é a pregação da palavra sendo proliferada, não só no Brasil, mas como no mundo de uma forma assim plena. Nós temos vários meios de comunicação, nós temos hoje a internet, que é um poderoso meio de comunicação, de você levar a palavra a vários cantos do mundo, aí sem você sair do seu lugar. Eu estou aqui gravando um vídeo, esse vídeo meu pode ser visto aí no mundo inteiro, por diversas pessoas. Então, a palavra ela tem pleno curso no século 21. Agora, por que essa ideia de que essa pregação ela ocorre no nosso período? Por uma má interpretação de Mateus capítulo 24 e o versículo 14, que diz assim, olha: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Então, interpreta-se que Amós 8:11 se aplica no presente momento, e também interpreta-se que Amós 8:11 se aplica à grande tribulação, principalmente à grande tribulação, por uma interpretação errada desse texto aqui. Que diz que então, quando o evangelho do reino for pregado a todas as nações, então virá o fim. Só que tem um problema aqui. O arrebatamento não é o fim da história humana. O arrebatamento não é o fim. Então, dentro do nosso período aqui, esse texto de Amós 8:11 não se aplica. Na grande tribulação também, Amós 8:11 não se aplica, porque a grande tribulação também não é o fim. Não é o fim. E por alguns textos que nos apontam aí
que a pregação do evangelho ela continuará mesmo a igreja sendo arrebatada. Por exemplo, você pega em Apocalipse capítulo 11 que fala sobre duas testemunhas que darão testemunho da palavra. Você pega em Apocalipse capítulo 14, onde se levantará uma grande força missionária a partir dos judeus ali. 144 mil, um número simbólico. Então, se levantará uma grande força missionária ali que anunciará a palavra do reino em todas as nações. E ainda no capítulo 14, versículos 6, 8 e 9, diz que anjos pregarão, anunciarão o evangelho do reino. Então, o arrebatamento da igreja não é o fim. O fim se dará quando cessar o reino do milênio. Aí então será o fim. Mas até dentro do milênio haverá pregação. Então, quando eu interpreto Mateus 24, capítulo 14, como sendo o arrebatamento, sendo o fim, aí então eu vou dizer que Amós capítulo 8, versículo 11, vai se cumprir na grande tribulação. Só que na grande tribulação nós teremos a pregação da palavra livremente e até mais do que dentro do próprio período da igreja aqui na terra. Haverá uma pregação muito mais maciça, muito mais intensa dentro da grande tribulação, a qual está sendo dentro da igreja, do período da igreja no século 21. Então, Amós capítulo 8, versículo 11, não se aplica ao nosso presente século, como também não se aplica à grande tribulação. Então, em qual período se encaixa Amós capítulo 8, versículo 11? Esse texto, de maneira imediata, ele vai se cumprir no ano 722, quando Israel é levado para o reino do norte, e lá não há profeta, não há mais quem diga, não há mais quem fale nada para o povo de Israel que estava cativo sobre a Síria. Então, Amós 8:11, em primeira instância, se aplica ao próprio cativeiro que aconteceu no ano 722, quando foi levado cativo para a Síria, que já não havia mais profeta para alertar Israel em relação ao seu pecado. Em segunda instância, Amós 8:11 também podemos dizer que ele vai se cumpriu durante o período intertestamentário, ou durante o período interbíblico, em que houve 400 anos em que Deus silenciou-se, não falou com o povo, mas através de profeta, e só volta a falar com o povo de novo através do profeta quando nasce João o Batista. Aí Deus retorna a falar com o seu povo por meio de profeta. Mas dentro desse período intertestamentário é um período fecundo, em que houve uma proliferação de escrito aí imensa, enorme, que relata a história desse período aí. Então Amós 8:11, ele não diz respeito ao nosso período, ele não diz respeito ao período da grande tribulação, mas ele fala em primeira instância no ano 722, quando Deus deixou de falar com o reino do norte, não mandou mais seus profetas profetizar para o reino do norte, quando estava cativo ali na Síria. E em segunda instância se aplica ao período intertestamentário. Então, querido, é importante que quando você for ler os profetas, quando você for falar sobre os profetas, pregar, dar estudo, é importante que você esteja atento ao contexto. É importante que você saiba o contexto histórico, o que está acontecendo, para que você possa interpretar o texto de forma correta, para que haja um entendimento correto, tanto para você quanto para os seus ouvintes. Então, que Deus abençoe e até o próximo vídeo, onde nós estaremos trazendo mais um texto importante aí para a nossa análise, nessa playlist que nós colocamos aí questões fundamentais. E é de fundamental importância que você saiba interpretar os profetas de maneira correta, para trazer um ensinamento eficaz para o povo. Lá na descrição vai ter lá meu e-mail. Se ficou alguma dúvida em relação a esse assunto ou qualquer outro assunto que você queira que seja abordado aqui no nosso canal, você pode me enviar um e-mail e eu vou estar gravando o vídeo em cima daquilo que você mandar para a gente também. Pode colocar sua crítica lá para a gente melhorar o nosso canal e a gente continuar fazendo aí um trabalho para a glória de Deus. Como eu falo, o meu canal é um canal simples, não é um canal que vai tratar de questões teológicas profundas, porque existem vários canais aí que fazem isso e fazem isso muito bem, mas meu propósito aqui é
tratar de questões fundamentais de maneira simples, de maneira didática, para que você possa entender e ser abençoado para a glória de Deus. Haja divulgar o nosso canal aí e até o próximo vídeo, se Deus quiser.